Bom dia a todas e todos. Essa é a 14ª aula de Geometria Algébrica 2. Nessa aula, nós vamos discutir noções de regularidade de esquemas e também vamos começar a falar sobre divisores de Weyl. Deixa eu começar fazendo uma revisão de Geometria Algébrica 1 e Álgebra Comutativa no que diz respeito a singularidades de variedades algébricas. Então, em Geometria Algébrica 1, a gente viu algumas formas de definir a noção de singularidade em uma variedade. Então, a primeira delas, e talvez mais intuitiva, seja via a matriz jacobiana. Então, a gente, no caso, deixa eu dar um exemplo de um caso particular, de uma hipersuperfície. Então, aqui a gente tem um cone quádrico, definido em A3 como zero do polinômio x, y menos i ao quadrado. Esse é um cone com um vértice P, com coordenadas afins 0, 0, 0, e a gente diz que P é um ponto singular de x. Então, quando a gente olha para a matriz jacobiana, ou seja, para as derivadas parciais da equação que define x, a gente observa que essas derivadas parciais todas se anulam no ponto P, né? E daí segue que o P é um ponto singular de x. Então, isso é uma forma da gente tratar singularidades, olhando para derivadas parciais e a matriz jacobiana. Mas tem uma outra forma da gente definir, uma forma equivalente da gente definir a noção de singularidade, que é olhando para o chamado espaço tangente de uma variedade num ponto. Então, nesse caso, o espaço tangente a gente vai ver que é todo A3. Então, deixa eu só relembrar que a gente define o espaço tangente a uma variedade x no ponto P como sendo a união de todas as retas que passam pelo ponto P e que tem multiplicidade pelo menos 2 nesse ponto. Nesse caso, a gente observa que qualquer reta de A3 que passe pelo ponto P, se você substituir na equação de x, você vai ver que ela tem multiplicidade pelo menos 2 nesse ponto. Né? Se ela tiver contida, se a reta tiver contida em x, ela tem multiplicidade infinita no ponto. Então, nesse caso, o espaço tangente é A3, que tem dimensão 3, que é maior do que a dimensão de x, que é 2. Então, isso é uma outra forma da gente definir um ponto singular. A gente diz que um ponto é singular se o seu espaço tangente tem dimensão maior do que a dimensão da variedade naquele ponto. E uma vantagem dessa abordagem é que tanto a dimensão de x como o espaço tangente podem ser definidos de forma intrínseca. Né? Então, deixa eu relembrar que a gente viu em Geometria Algébrica 1 que o espaço tangente do ponto P, da variedade x no ponto P, pode ser definida intrinsecamente como sendo o dual do espaço vetorial MP módulo MP quadrado. Então, essa abordagem é a que se generaliza melhor para a gente tratar no caso de esquemas. Então, para isso, a gente vai usar agora, então, noções de álgebra comutativa. A gente vai ver que tudo isso pode ser, então, traduzido para noções de álgebra comutativa. Então, vamos começar com domínio nederiano A e um ideal primo de A, ou seja, um elemento de spec A. Então, a gente define a altura desse ideal primo como sendo o maior inteiro n para o qual existe uma cadeia de ideais primos de tamanho n mais 1 que termina em P. Então, essa é a altura de um ideal primo e a dimensão de cru do domínio nederiano A vai ser o máximo da altura do primo P para todos os primos P de A. Então, uma observação aqui, que a gente tem essas noções, elas estão relacionadas, a altura do primo P coincide com a dimensão da localização de A no primo P. E agora a gente vai aplicar isso no caso de... A gente pode aplicar isso no caso de esquemas. Então, se eu tenho um esquema afim X da forma spec A, aqui A continua sendo um domínio nederiano. Quando eu olho para o fecho
de um primo, de um ideal primo, isso vai ser um fechado irredutível y, e a dimensão de x, a gente diz que é exatamente a dimensão de A, e a codimensão de y em x é exatamente a altura do primo P. E aqui uma proposição importante para qualquer domínio nederiano. Então, essas são alguns resultados de álgebra comutativa. Primeiro, nem todo domínio nederiano é um domínio de fatoração única. E A é um domínio de fatoração única se somente se todo ideal primo de altura 1 é o ideal principal. Né? Então, esse é um resultado importante que vai aparecer mais para frente nessa aula. E o segundo resultado que a gente vai usar também é que quando A é um domínio integralmente fechado, então A pode ser recuperado a partir dos seus ideais primos de altura 1. Mais precisamente, o A vai ser a interseção das localizações de A em todos os seus primos de altura 1. Uma observação aqui é que a condição de que A é um domínio de faturação única implica que A é integralmente fechado. E agora a gente vai definir para qualquer anel local nederiano, com ideal maximal M e corpo residual K. Nesse caso, um fato é que o quociente de M por M ao quadrado é um K espaço vetorial de dimensão pelo menos a dimensão de A. E a gente diz que A é um anel local regular se a dimensão desse espaço vetorial M sobre M quadrado coincide com a dimensão de A. Um teorema importante é que quando A é regular, então ele é, em particular, um domínio de fatoração única e, em particular, integralmente fechado, como a gente já viu antes. E agora a gente pode reformular aquele conceito de não singularidade de geometria algébrica 1, dado uma variedade quase projetiva x e um ponto P de x, a gente diz que x é não singular em P, se somente se o anel local de x em P é um anel local regular. Então, essa foi a segunda caracterização de não singularidade que a gente viu. E só uma observação, um teorema também importante, é que a regularidade ela é preservada por localização, ou seja, se eu tenho um anel local regular A e um primo de A, a localização de A em P é também um anel local regular. Então, esse teorema ele também vai ser útil para os nossos estudos de noções de regularidade em esquemas. Então, agora, nesse contexto, a gente vai estender essa noção de singularidade para um esquema integral separado de tipo finito sobre um corpo algebricamente fechado, ou seja, quando x é uma variedade abstrata, a gente diz que x é não singular se todo anel local de x é um anel local regular. A gente diz que ela é singular em um ponto xzinho, quando o anel local nesse ponto xzinho não é um anel, não é um anel local regular. E uma outra condição que vai ser muito importante na aula de hoje a gente diz que x é não singular em codimensão 1 se todo anel local de x de dimensão 1 é regular. Então, um exemplo para tornar mais concreto esses conceitos é o exemplo do cone, que a gente vai revisitar ainda muitas vezes nessa aula. Então, nesse caso, esse cone quádruplo, eu vou tomar 2 pontos, né, visto como esquema, eu vou tomar o ponto P, o primo gerado pela classe de Y e Z,
E o ideal maximal, primo e maximal M, que aqui está em azul, é aquele gerado por x, y e z. Então, eu deixo como exercício vocês verificarem que o anel local de x no primo de altura 1, P, em vermelho, é um anel local regular. E o anel local do ideal maximal não é regular, né? Então, deixo como exercício vocês verificarem. E mais ainda, vocês podem verificar, usando o teorema anterior, de forma muito, muito direta, que x não é não singular em codimensão 1. Então, aqui está um exemplo de uma variedade que é singular, que tem uma singularidade, mas ela é não singular em codimensão 1. E agora a gente vai ter um teorema bastante importante que dá várias caracterizações de anéis locais regulares, né, no caso de dimensão 1. Né? Então, aqui eu vou tomar A, um anel local nederiano de dimensão 1. Por exemplo, né, aqui o protótipo que a gente tem em mente aqui é o anel local do ponto genérico de um fechado irredutível de codimensão 1. Como era, por exemplo, né, aquela reta no cone. Então, as seguintes condições são equivalentes. 1, A é regular. 2, A é integralmente fechado. 3, A é um anel de valuação discreta. E 4, o ideal maximal de A é um ideal principal. Então, essas são 4 condições algébricas que são equivalentes nesse contexto de anéis locais nederianos de dimensão 1. Então, como consequência, sempre que eu tiver uma variedade normal, e deixa eu relembrar a definição de uma variedade normal é uma variedade X para o qual, para qualquer ponto x de x, o anel local de x em x é integralmente fechado. Né? Então, para uma variedade normal, a gente tem que x é não singular em codimensão 1. Novamente, vamos voltar a esse exemplo. No caso do cone, do espectro desse anel quociente à direita, em roxo, esse anel quociente é um exemplo de um anel integralmente fechado. Né? Então, em particular, como o fecho integral comuta com localização, a gente vê que todas as localizações desse anel, por exemplo, no primo em vermelho P, vai ser também um anel integralmente fechado. E agora a gente vai definir, passando para a segunda parte da aula, a gente vai definir a noção de divisores de Weyl. Então, para definir essa noção, a gente vai colocar algumas condições no nosso esquema X. Então, a gente vai, ao longo dessa aula, né, até o final da aula, a gente vai supor que X é um esquema nederiano integral, separado e não singular em codimensão 1. Então, um exemplo para ter em mente é o exemplo do cone quádrico, que a gente já viu. E aqui a gente vai usar todas essas condições em algum momento, né, todas essas hipóteses, e eu vou tentar aqui assinalar quando que a gente está usando cada uma dessas hipóteses. Para começar, né, a gente vai usar a condição de integrabilidade, né, o tempo inteiro nessas definições. E, por exemplo, quando x é integral, a gente pode definir o corpo de funções de x. Então, isso pode ser definido simplesmente como sendo o anel local de x em seu ponto genérico. Quando todo esquema integral possui um único ponto genérico, ou seja, um ponto cujo fecho na topologia de Zariski é todo o esquema X, e o anel local desse ponto é um corpo, que a gente chama de corpo de funções de X. Né? Então, isso é um exercício do Hartshorne, exercício 2.3.6. Ok, então isso é algo que a gente vai usar em algum momento, né, na definição. Então, na verdade, a definição de divisor, primeiro, antes de definir divisor de Weyl, vamos definir um divisor primo. Então, o divisor primo em X é um subesquema fechado integral Y de codimensão 1.
E um divisor de Weyl em X é simplesmente uma soma formal finita de múltiplos inteiros de divisores primos. E um divisor D é dito efetivo se todos esses coeficientes NIs são maiores ou iguais a zero. O conjunto de divisores de Weyl em X tem uma estrutura natural de grupo abeliano e a gente denota esse grupo por div(x). E agora o que a gente vai fazer é definir uma relação de equivalência no grupo de divisores de Weyl em X. Então, antes de dar essa definição formal, deixa eu discutir um exemplo. Então, no caso em que X, por exemplo, é um plano projetivo P2, a gente tem aqui, eu desenhei em azul e em verde, dois divisores primos em X, duas retas, e a gente vai querer que essas retas sejam equivalentes. Então, vamos ver por que a gente gostaria de dizer que essas retas são equivalentes. Então, essas duas retas y1 e y2, elas podem ser definidas como os fechados, definidos por ideais primos, ideais principais L1 e L2, onde L1 e L2 são formas lineares no anel de polinômios. Então, isso aqui são elementos homogêneos de grau 1. Ou a gente pode ver esse espaço vetorial de formas lineares como sendo também o espaço das seções globais do feixe invertível O1. Ou seja, a gente vai querer, em geral, dizer que são equivalentes dois divisores que podem ser definidos como zeros de seções do mesmo feixe invertível. Então, isso é uma maneira da gente pensar em equivalência linear. Uma outra forma é a gente observar o seguinte: se eu olhar para o quociente de L1 por L2, esse é um elemento no corpo de funções de P2. Lembrando, o corpo de funções de P2 é igual ao anel local de P2 no seu ponto genérico. Nesse caso, o ponto genérico, no caso de P2, que é um proje, a gente viu que esse anel local é simplesmente o anel dos elementos de grau zero na localização do anel de polinômios no primo zero. Então, ou seja, isso são exatamente os quocientes de polinômios homogêneos de mesmo grau. Então, a gente tem essa função, esse que a gente chama de uma função racional em P2, um elemento do corpo de funções de P2, e a gente observa que o divisor y1 ele é o zero dessa função, e o divisor y2 ele é o polo dessa função. Então, a gente agora vai formalizar essa noção de zero e polo, e a gente vai fazer isso de forma totalmente algébrica, para poder definir de forma mais geral essa noção de equivalência. Então, vamos fazer isso. Para fazer isso, a gente vai, de novo, precisar, agora sim, de que X é um esquema nederiano integral separado e não singular em codimensão 1. Então, a gente vai, para cada divisor primo y, a gente associa o seu ponto genérico. Então, isso a gente pode fazer, na verdade, para qualquer divisor primo, para qualquer fechado irredutível. Agora, nesse caso, como a gente tem, como X é não singular em codimensão 1, o anel local desse ponto genérico de Y, ele é um anel local nederiano regular, ele tem dimensão 1 e, portanto, por hipótese, ele é um anel local regular. E agora, pelo teorema, a gente sabe que um anel local nederiano de dimensão 1 é regular se somente se ele é um anel de valuação discreta. E o corpo quociente, nesse caso, é um exercício simples verificar que isso é exatamente o corpo de funções de X. Então, ele é esse anel de valuação discreta. Em particular, ele tem uma valuação associada a ele que eu vou chamar de VY. Então, para cada divisor primo, a gente tem associado uma valuação discreta no corpo quociente, no corpo de funções de X. E aqui uma observação de por que a gente pede que o esquema seja separado. Quando X é separado,
sempre que eu tiver dois divisores primos distintos, as valuações associadas também vão ser distintas. Então, no caso, deixa como exercício vocês verificarem que no caso de um esquema não separado, né, por exemplo, a reta com um ponto duplo, esses dois pontos, eles têm associada a mesma valuação discreta. Ok. E agora, então, a gente pode definir para toda função f, função racional em x, função não nula, a gente vai definir um divisor associado a f. O divisor de f, ele vai ser definido como sendo a soma formal para todo divisor primo de y. Aqui ficou faltando o divisor primo, né, na expressão do divisor de f, então a avaliação de f avaliada em f é exatamente o coeficiente desse divisor primo y. Né? Então, a gente precisa ver que isso é uma soma finita, para isso de fato ser um divisor de Weyl, e isso vai seguir dessa afirmação, né? E isso vai seguir da condição de que x é um esquema nederiano. Então, aqui a afirmação é que para qualquer função racional não nula em x, o conjunto dos divisores primos de x para os quais a avaliação de y avaliada em f é diferente de zero, esse conjunto é um conjunto finito. Ok. Então, para provar isso, a gente começa tomando um aberto U, um aberto afim da forma spec A, tal que o F seja regular em A, ou seja, o F, quando a gente olha para um aberto afim, esse aberto afim, ele sempre tem corpo quociente K de x, o corpo de funções de x, e eu tomo um aberto suficientemente pequeno, de forma que esse F, visto agora como um elemento no corpo de funções de A, esteja contido em A. Então, a gente sempre consegue encontrar um tal aberto, e a gente observa que o complementar desse aberto, ele só pode conter um número finito de divisores primos de x. Né? Então, isso segue da condição de que x é um esquema nederiano. Então, a gente tem um número finito de primos que está contido no complementar de U. Então, a gente não importa qual é o coeficiente desses divisores na expressão do divisor de f, ou seja, qual é a valuação de y em f, né, para esses divisores primos contidos em y. Então, agora, como isso é finito, a gente vai olhar a gente só precisa olhar para os divisores primos que interceptam o aberto U. Ok, então agora vamos considerar um divisor primo y que intercepte U, ou seja, tal que a interseção de y com esse aberto U seja um divisor primo do esquema aberto, do esquema U. Bom, essa condição vai implicar que a gente tem que y intercepta U, vai implicar que a avaliação de y em f é sempre maior ou igual a zero. Né? F pertence a A. Então, esse vai ser sempre maior ou igual a zero. E ele vai ser maior do que zero se somente se essa interseção de y com U estiver contido no fechado definido pelo ideal principal gerado por f. Né? Então, essa equivalência vai ser muito importante na hora da gente, agora e quando a gente estiver estudando, né, localmente esses divisores. E, portanto, agora basta a gente observar que, novamente, pela condição de que x é nederiano, o conjunto dos divisores primos de x, tais que a interseção de y com U estão contidas nesse fechado de U, é um conjunto finito. Daí segue que a gente tem um número finito de divisores primos
para os quais a avaliação de F é diferente de zero e, portanto, aquela soma formal do slide anterior é uma soma formal finita. Então, com isso, o que a gente fez até agora, então, foi definir o grupo dos divisores de Weil em X, e, em seguida, a gente definiu um subgrupo, que é o subgrupo dos divisores principais. Por definição, o divisor principal é exatamente um divisor da forma divisor de uma função racional diferente de zero. E a gente diz, então, que esse subgrupo dos divisores principais é o que vai dar a definição de equivalência que a gente está interessado, né? Então, a gente vai dizer que dois divisores de X são linearmente equivalentes, então, em geral, a gente usa essa notação, D linearmente equivalente a D', se a diferença D menos D' é um divisor principal. Né? Então, aqui vale a pena vocês revisitarem o exemplo de duas retas em P2. E a gente define o grupo de classes de X como sendo o grupo quociente do grupo dos divisores de Weil, módulo o subgrupo dos divisores principais. Então, esse grupo vai ser bastante importante e um dos motivos para a gente considerar esse quociente é que o grupo de divisores é um grupo muito grande, né? A soma formal de combinações lineares formais de divisores primos, né? Então, a gente tem um número, em geral, pode ser não enumerável, né, de tais divisores. E esse quociente ele vai ser bem menor, a gente vai estudar agora, começar a estudar vários exemplos. Esse grupo quociente é um grupo bem menor, mas que já carrega bastante informação sobre o esquema X. Então, vamos ver alguns exemplos, né? Então, eu queria começar olhando como exemplos exemplos de variedades afins. Né? Então, eu vou tomar sempre X da forma spec A, e por hipótese, A vai ter que ser um domínio nederiano. Então, nessas condições, para cada divisor primo de X, Y, a gente vai associar o seu ponto genérico, né? E o ponto genérico de Y vai ser visto, nesse caso aqui, simplesmente como sendo um primo de A, ou seja, um elemento de spec A. E agora vem a explicação, em algum sentido, uma explicação para essa nomenclatura de divisor principal. Nesse caso, a gente verifica que Y é um divisor principal se somente se esse ideal primo, que é o ponto genérico de Y, é um ideal principal. Né? Então, aqui isso explica um pouco essa nomenclatura. Né? E deixo como exercício, um exercício importante para vocês verificarem essa equivalência. Ela é simples, né? Não é uma demonstração difícil, mas ela requer que você tenha entendido os conceitos e saiba usar os resultados de álgebra comutativa. Então, agora vamos olhar alguns exemplos de variedades afins dessa forma. Vamos supor primeiro que A é um domínio de fatoração única. Então, se A é um domínio de fatoração única, a gente como eu já mencionei, quando eu olho para a localização de A em qualquer primo, isso ainda é um domínio de fatoração única, ou seja, isso implica que... quando o A é um domínio de fatoração única, então, em particular, ele vai ser integralmente fechado, né? E aí, portanto, quando eu olho para as localizações, elas ainda são integralmente fechadas, o que nos dá que X é normal. Ok, isso é uma forma de ver esse resultado. Então, nesse caso, a gente já viu que quando A é um domínio de fatoração única, esse foi um dos primeiros resultados de álgebra comutativa que eu enunciei no início da aula, isso é equivalente a dizer que todo ideal primo de altura 1 é principal. Ou seja, nesse caso, para todo divisor primo, o seu ponto genérico, que vai ser um ideal primo de altura 1, ele é principal, né? Ou seja, ele vai ser gerado por um elemento T, um elemento do anel A. E, portanto, o divisor aqui esse F deveria ser exatamente o T. A gente vê que o Y é um divisor principal porque ele é o divisor associado à função
racional T. Aí eu coloquei F, mas é T. Né? Então, a conclusão que a gente tira daqui é que quando A é um domínio de fatoração única, o grupo de classes é trivial. E eu deixo como exercício vocês mostrarem a recíproca, que diz que quando eu tenho X, quando X, o spec do domínio nederiano A, é normal, e quando o grupo de classes de X é zero, então A, o domínio nederiano, é um domínio de fatoração única. Então, novamente, esse é um exercício simples e requer que você entenda bem os conceitos e saiba usar os conceitos de álgebra comutativa. E agora vamos terminar essa aula olhando mais uma vez para o exemplo do cone quádrico. Então, a gente já viu que nesse caso aqui, a gente tem X é o espectro de um anel quociente, que é integralmente fechado. A gente já viu que X é uma variedade normal, mas ele não é um domínio de fatoração única. Isso a gente vê claramente. A gente tem aqui duas decomposições para o mesmo elemento do anel, né, que é x, y igual a z ao quadrado. Né? Então, esse não é um domínio de fatoração única, e a gente vai ver que, nesse caso, o grupo de classes de x não é trivial. Ok, então vamos começar encontrando um divisor primo que não é principal. Então, esse é um exercício que eu deixo para vocês verificarem que esse ideal primo de altura 1, P, gerado por y e z, ele não é um ideal principal de A. Então, uma dica para vocês fazerem esse exercício é olharem para a imagem desse ideal primo no espaço vetorial M sobre M quadrado. Então, se o P fosse um ideal principal, a sua imagem seria gerada por um elemento também. E aqui vocês vão verificar que isso não vale. Por outro lado, então isso mostra para a gente que esse ideal primo y, aqui eu estou tomando y como sendo fechado irredutível, que é o fecho desse ideal primo P, não é um divisor principal, né? Então isso segue daquela nossa observação de que um divisor primo é principal se e somente se, nesse contexto, né, de um anel, do espectro de um anel nederiano, um divisor é primo se somente se o ideal que corresponde ao seu ponto genérico não é um ideal principal. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um ideal primo que não é principal. Então, isso já mostra que o grupo de classes não é trivial nesse caso. Mas mais ainda, a gente vai calcular exatamente quem é esse grupo de classes. Então, a primeira observação é que 2 vezes y é um divisor principal. Esse aqui é o divisor associado à função regular y barra, né? Estou pensando em y barra como um elemento daquele anel quociente. E eu deixo como exercício vocês verificarem que o divisor associado a essa função regular, vista como uma função racional, é um divisor é exatamente 2 vezes y. E agora a afirmação é de que o grupo de classes é gerado por esse divisor y. Então, né, como consequência, esse grupo de classes vai ser isomorfo a Z módulo 2Z, né, um grupo cíclico de ordem 2. Ok, então, para mostrar isso, a gente vai olhar para o complementar do divisor primo y, que eu vou chamar de U. Ele vai ser, a gente pode vê-lo como um espectro da localização do anel quociente em qualquer elemento que defina y. Por exemplo, eu posso tomar aqui a classe de y barra, né? A gente já viu que como conjuntisticamente o fechado definido por y barra é o nosso divisor y. E agora note que essa localização, agora sim, é um domínio de fatoração única. E, portanto, o grupo de classes do complementar de y é 0. Ok, então essa é a primeira observação.
E agora o que a gente vai fazer é usar uma sequência exata que é bastante geral, né? Então, sempre quando eu olho para um divisor primo em X e olho para o complementar U desse divisor primo, então a gente vai ter uma sequência exata desse tipo, né? Z para o grupo de classes de X, para o grupo de classes de U para zero, né? Então, o primeiro homomorfismo leva 1 na classe do divisor primo Y, e o segundo mapa vai levar um divisor de Weyl, a classe de um divisor de Weyl em X, na classe da sua restrição a U. Né? A restrição, a gente simplesmente restringe cada divisor primo a U, isso vai ser um divisor primo de U, e a gente usa o mesmo coeficiente Ni na soma formal. Então, a gente sempre tem essa sequência exata, e nesse caso específico, a gente já viu que o grupo de classes de U é igual a zero. Né? Então, em particular, isso mostra, né, juntando que a gente sabe que Y não é principal e 2Y é principal, isso mostra que a gente tem um grupo de classes, é o grupo cíclico de ordem 2. Então, a gente termina essa aula por aqui, e na próxima aula a gente vai estudar divisores de Cartier, que é uma outra noção. A gente vai comparar com essa noção de divisores de Weyl e vamos relacionar esses dois conceitos com o conceito que a gente viu na semana passada, que foi o conceito de feixes invertíveis. Então, a gente termina por aqui essa aula e nos vemos na próxima.